Bom dia, povo de Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a tua vida, a tua casa, esse despertar divino, rico e poderoso, do qual o Senhor já nos confiou. Privilégio, milagre divino, direto do céu, da mão do Criador, do qual só Ele tem poder e autoridade de nos chamar para mais um amanhecer, para mais uma missão, para mais uma oportunidade. Eu não sei como que você trata isso quando você se dá conta que você está de pé em mais um dia, mas eu trato isso como mais um milagre de Deus, como mais uma oportunidade de me reconhecer cada vez mais o amor de Deus pela minha vida, o zelo pela minha família. Olha o saguizinho ali, eita glória! O zelo pela minha casa, né? O zelo do quão Ele tem guardado e cuidado de nós, né? Mesmo a gente sem merecer. Vamos ver se dá para ver. Cadê? Dá pra ver ele ali, gente? Glória a Deus. Dá pra ver ele ali em cima? Olha lá. Aqui, ó. Vê se dá pra dar um zoom. Eita glória. Não sei se dá pra vocês verem. Olha o movimento. Eita glória. Ó, chegou uns abençoados pra compartilhar da palavra, hein? Tá vindo mais, hein? Não vai pular em mim não, hein? Eita glória. Ai, que benção. Não sei se dá pra vocês verem daí. Ó. Aleluia. Glória a Deus. Não tem comida não. Estão pensando que é coisa de comer, eu acho. Ó. Eita glória. Louvado seja o nome do Senhor. Na rua de casa aqui, gente. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Não é de comer, não vai pular no celular. Aleluia. É a perfeição do Pai em tudo que Ele fez, tudo que Ele criou, né? Aleluia. Só Ele tem esse poder, essa autoridade de nos colocar aqui em mais um dia. Amém. Foi uma interrupção da mensagem ali, abençoada, né? Poder contemplar ali tudo que o Senhor fez, faz, continua fazendo. O salmista Davi vai dizer que vai falar para o Senhor, né? Desvenda os meus olhos para que eu possa contemplar as maravilhas da tua lei. Amém, meus irmãos, minhas irmãs, os abençoados que têm nos acompanhado no Acordando com Deus. Faça o bom uso do teu despertar. Não deixe as circunstâncias, os problemas do qual aqui são pequenos em cima do que tudo, do que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo passou por nós. Amém? Seja uma sexta-feira abençoada, que você possa finalizar a tua semana da melhor forma, glorificando a Deus. Porque Ele é bom, né? Ele é bom, a tua bondade é infinita e dura para sempre. E se renova a cada manhã junto com a tua misericórdia. Aleluia. Estava meditando num texto do qual o Senhor me levou ali. Após Ele me despertar, eu falo que a missão de uma vida que busca dependência em Cristo, né? A reverência, o temor, o tremor é quando você se dá conta que você está de pé em mais um dia, você vai procurar elevar a tua voz ao céu. Como isso? Em oração, joelho no chão, cara no pó. Primeiro ato, né? Que a gente, pela misericórdia, né? Pela bondade do Senhor, pela graça, a gente procura fazer. A hora que nos damos conta que estamos acordados, reconhecer quem nos acordou e engrandecer o nome sobre todos os nomes. Senhor, mais um dia nesse mundo louco, mas do qual o Senhor tem feito coisas boas, do qual o Senhor tem governado nossos corações no meio de tantas coisas ruins. O Senhor tem nos elevado a cada vez mais a fazer o que te agrada, porque o Senhor é bom. Amém? Deus seja louvado. Não vou voltar ali no saguizinho, tá tudo ali. Acho que eles pensou que eu tinha alguma coisa para dar para eles, né? Mas é a palavra, né? Aleluia. E eu quero contemplar com os irmãos aqui um texto muito conhecido, mas eu vou ler ele um pouco antes do versículo chave, né? João 8,32, né? Muito pregado: conhecereis a verdade os libertará.
mas eu quero ler a partir do João 8:31. Amém? Então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele. Jesus estava pregando a palavra. Jesus estava ali pregando no meio dos judeus, no meio dos fariseus. E a palavra no versículo 31 diz: então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele. A palavra tinha sido pregada. E havia alguns judeus que creram na palavra que ali estava sendo pregada. Estamos num culto, estamos numa reunião. Nem todos que estão ali estão ligados no que está sendo falado. Através do servo ou da serva que está sendo usado por Deus naquele momento. Mas nesse momento alguns judeus haviam crido nele. E Jesus disse: se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Havia alguns ali que haviam crido, e Jesus viu que tinha alguns que tinham pegado, recebido, mediante a adoração, recebeu. Jesus falou: se vocês permanecerem no que vocês estão ouvindo e falando que estão crendo, verdadeiramente vocês serão meus discípulos. Vocês vão ficar ligados em mim, porque a minha palavra muda, a minha palavra liberta, a minha palavra salva. É sobre essas palavras que vocês estão declarando que crê, é sobre essas palavras que vocês estão declarando que vão ser libertos, e realmente o efeito dela é esse. Mas, se vocês permanecer em mim, aleluia, verdadeiramente serão meus discípulos, se permanecer na minha palavra. Então não é só eu ouvir pelo ouvido e sair pelo outro. Então não é só um momento do qual às vezes estamos ali reunidos, o fogo desce, a presença vem, lá dentro você está cheio do mover do Espírito e acabou ali e acaba você também. Eu falo que a luz do salão, a luz do templo, a luz da onde a gente se encontra, na igreja, uma hora ela apaga, né? Depois de 2 horas, 1h30, mas você não é para apagar, você é para ficar aceso. Você é lâmpada, do qual foi colocado fogo, fogo do céu, lamparina, vaso. Lamparina para iluminar, lamparina para influenciar e não para ser influenciado. Reconheça a presença de Deus que você carrega, a onipotência de Deus que tem sobre a tua vida. O quanto o Senhor já nos deu autoridade para falar no nome dEle, não é sobre nós, não é sobre você. João Batista vai dizer que eu diminuo e ele cresça, assim sejamos nós. Quanto mais diminuamos, mais nos esvaziamos das coisas daqui da terra, mais a presença de Deus vai ser nítida na nossa vida. Aleluia. Continuando no versículo, Jesus pregando, alguns judeus criam nele. Jesus viu que alguns dali, recebeu a palavra e falou: se vocês permanecerem nessa palavra que está sendo pregada, vocês serão meu discípulo. E o versículo 32, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Né? A gente às vezes fala: conhecereis a verdade os libertará. Mas Jesus fala antes, que ele pregou para quem creu. Aleluia, recebeu, amém. Ó, preguei, eu vi que você deu glória aí. Se você receber, se você permanecer nessas palavras aí, vocês serão meus discípulos. E verdadeiramente conhecerão a verdade e vocês serão libertos de tudo que vocês estão buscando, de tudo que vocês entregaram nessa noite, nessa manhã, nesse dia do qual o Senhor nos acordou. Se verdadeiramente crer nessa palavra que está sendo pregada aqui nesse momento, do qual vai finalizar o versículo, e conhecereis a verdade os libertará. Aleluia. Mas antes Jesus disse que eles têm que guardar a palavra dele para ser discípulo. Aleluia. A mensagem foi pregada, glória. Alguns deu glória, alguns receberam, amém. A mensagem continuou. Se vocês guardarem o que foi pregado, vocês serão meu discípulo. E aí, verdadeiramente, vocês vão conhecer a verdade e vão ser libertos. Então, percebe que tem... não vamos falar por etapas nem partes, mas tem realmente fases, princípios, do qual quando uma vida vem, do qual quando uma vida se entrega, do qual quando uma vida passa a buscar, do qual quando uma vida começa a se entregar, do qual quando uma vida começa a renunciar na presença do Senhor e passa a dar espaço para a palavra de Deus ter feito na vida dela. E aí ela vai conhecer a verdade e a verdade vai libertar. Aleluia. O processo de uma caminhada em Cristo começa a partir do momento que você morre para esse mundo espiritualmente e nasce em Cristo. O processo de uma vida em Cristo começa a partir do momento que você levanta a mão e fala: eu recebo o Senhor como único e suficiente Salvador da minha vida. E aí começa o plano de Deus na tua vida. Uma vida com propósito, ela passa a viver a partir do momento que ela passa a andar nos caminhos de Jesus. Porque o próprio Deus diz que as bênçãos já foram liberadas nas regiões celestiais através dele, Cristo Jesus. E para nós acessarmos essas bênçãos, essas promessas, viver tudo que as Escrituras já nos diz, que é só a gente tomar posse e viver, é no caminho de Jesus. O próprio Deus, com uma voz audível após Jesus descer as águas batismais e João Batista o batizar, e em forma de
Em forma corpórea, uma pomba desce, simbolizando o Espírito Santo, e uma voz audível do céu diz: esse é meu filho, em quem eu me comprazo, está consumado. Ouve-o, está em Jesus. E ninguém vai ao Pai se não for pelo Filho. Foi dada autoridade nos céus e na terra. O nome sobre todos os nomes, o Pai falou. Pai, Abba, Pai. Aleluia. Então não queira às vezes achar que do jeito que você pensa, do jeito que você imagina, ou do jeito que você achou que era e continua na ignorância, na tolice, achando que vai ser liberto. Um dia eu perguntei para o Senhor: Pai, um dia que ia ministrar uma mensagem sobre isso, conhecereis a verdade e a verdade os libertará. Eu falei: Senhor, por que tanta gente conhece e não é liberto? Aí o Senhor mandou ir mais a profundo na palavra conhecereis, no grego, no hebraico, e eu fui. E tirei um resumo ali de 3 partes. O conhecereis significa aperceber, se aproximar e a entender. E tudo isso vai tornar conhecido. E a palavra de Deus, se a gente não se aproximar, não buscar relacionamento, intimidade, ela não vai ser conhecida na nossa vida. Então, conhecereis é muito amplo na tradução original. Então, é eu aperceber, eu me achegar e entender, para isso eu tornar conhecido na minha vida. A palavra do Senhor, a presença do Espírito Santo, ela tem que ser conhecida na tua vida dia após dia. Lucas 9:23, Jesus diz em certa passagem, ele caminhando, imagina, e ele para, aquela multidão, e ele vê alguns acompanhando com amuleto, uns carregando isso, aquilo. E Jesus fala: se vocês quiserem continuar a vir após mim, negue-se a si mesmo. Isso não vai? Pá, lá. Negue-se a si mesmo, renúncia e toma a sua cruz e siga-me diariamente. Jesus caminhando. Ele não olhou para trás para ver quem estava vindo, ele lançou a palavra. E a palavra aqui está sendo lançada para a tua vida. Negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Cobrador de impostos, Levi, Jesus caminhando, olhou para ele e falou: larga tudo e me siga. Ele largou tudo, a coletoria, e passou a seguir Jesus. André e Simão na beira da praia. Simão, Pedro e André, teu irmão, Jesus passando, ele estava com os pais. Jesus passando na beira da praia. Ei, larga tudo e me siga. Vocês não vão ser mais pescador de peixe, vocês vão ser pescador de alma. Aleluia. Eles largaram, e a palavra deixa claro que eles deixaram o teu pai e as coisas e passaram a seguir Jesus. Tem muita coisa que você tem que deixar lá atrás para passar a viver com Jesus. Tem muita coisa que o Senhor já te libertou, já tirou todo o peso e ainda você procura a carregar. Amém? Renuncia. Examine se o homem é a si mesmo. Né? Tem coisas que não vai passar. E você sabe, você tem consciência, mas conhecereis a verdade os libertará. Deus te abençoe.